Pô, legal, bacana, DNA ofensivo, todo mundo gosta de time pra frente, fazendo gol, drible, habilidade, tá bacana. Mas depende do que você tem em mãos. Exato. Pô, ele não tem em mão. E, ó, ele tem jogador, ele tem o Gabigol, em que pese que não entregou até agora o que se espera. Aliás, de quem esperava alguma coisa, né? Mas é que ele precisa definir. Ele tem Bruno time, Henrique, e o Bruno Henrique ainda não tá 100%, não é aquele mesmo Bruno Henrique. Você tem o Sacha, você tem ali o Rodrigo, que acabou se machucando, etc. Mas, meu amigo, não adianta só colocar, porque é a história do compartimento. Você tem os 4 na frente, a gente vê esse lance aqui, 3, não chega ninguém. Mas é o Jair que tá errado. E ele precisa adequar ao que ele entende que é o mais certo. Acabou essa história de DNA. Não que ele não tenha, não é isso, mas ele precisa chegar e falar o seguinte: ô Gabigol, vem cá, senta um pouquinho. Vem cá, meu time tem que ter dois jogadores de meio campo, tem que ter um meia. Não tem que comportar todo mundo, só dá pra 11. E colocar 3 caras ali na frente pra poder explorar a velocidade. A tendência é que o Carlos Sanches e o Brian Ruiz, ele deu uma acertada nesse meio, né? Sim, mas ele... Mas mesmo assim ele vai ter que tirar alguém. Então, vai mexer com alguém. Tem que tirar alguém. Ele já deveria mexer agora, que dirá chegando os dois, que é o seguinte, são 2 jogadores que chegam para serem titulares do time. Né? Não tem. Não, mas aí, Williams, o grande questionamento, a grande pergunta para o Jair é o seguinte: Jair, você vai tirar quem? Vai tirar o Rodrigo, que até agora vem sendo o melhor atacante, ou você vai tirar o Gabigol, que até agora não jogou? Isso. Gabigol. É isso que ele vai ter que resolver. É o dilema dele. Ou o Carlos Santos vai dar uma chegada a Lázaro Elias no Neymar, no Gabigol, para ver Gabigol. Ou ele tira, vamos lá, né? Ou ele tira, a gente vai treinar. É isso aí. Entendeu? Ou ele tira, ou vão tirá-lo do elenco. Sim. Ou vão tirá-lo do comando, ou antes da pausa, como é que era o que o presidente está dando em entrevista? Vamos esperar até quinta. Aí o Jair fala, eu não vou pedir demissão. É legal trabalhar assim? E aí você tem que chegar e definir logo. Ô, presidente, vem cá, o time é esse. Ô, torcida, eu sei que tem o DNA, eu sei que o time é pra frente, eu sei que o time é assim, mas olha aqui, eu não tenho condições de fazer esse time, porque as peças que eu tenho não proporcionam. Então, meu time vai ser organizado e para aproveitar o quê? Velocidade, é isso que o Santos tem que fazer, senão não vai... Eu acho que você chegou a acompanhar, sem querer ser tiozão, a geração que viu Pelé e que viu os meninos da Vila comemorou o título de 84 do Santos, com o gol do Serginho contra o Corinthians. E aquele time, por mais que jogasse bola, não tinha o tal do DNA ultra ofensivo. E todo mundo ficou muito feliz. Dá para ir para Libertadores aqui, de 2011. De 11 também não era essa... Gente, vamos fazer uma lembrança. Quem inventou a história do DNA ofensivo foi o Laor. Ele que soltou essa história do DNA ofensivo. Quando queria demitir o Adilson. É isso. Tinha um time que estava custando, mas era um time que tinha defesa meio ataque. Marcava bem. Observava bem o movimento do adversário, só que não estava jogando bem, não conseguia fazer gol. Sim. Aí, no meio da Libertadores, que o Santos quase não passa para a segunda fase... Foi mesmo. Foi quando veio o Muricy. Né? O Muricy. E o Muricy fez o DNA ofensivo. Fechou a casinha, meu amigo, e resolveu a parada. Era jogador do campeonato. Era Neymar e Neymar. Largava Neymar e Love lá e se via. Jogo contra a América do México, por exemplo. Nossa, 0x0, se não fosse o Rafael. É uma mentira gigante. Foi campeão com DNA ofensivo. Que DNA zero ofensivo. O da Copa do Brasil, eu concordo que era bem ofensivo. Era um time... Tem muito isso. O Santos realmente tem isso. Tem, mas se a gente for pegar a média dos times ganhadores do Santos, o Santos tem isso mais do que os outros times. Sim. Mas não é para ser sempre isso, quando não é possível. É simples. Exatamente. Agora não é possível. Exatamente. Vou falar uma coisa para você. Entre último título, né, naquela época, 84. Entre 85 e 95, não existiu o DNA ofensivo. Verdade. Não existiu o DNA ofensivo. Isso mudou. Existia a necessidade, de acordo com o elenco, que cansou de passar perrengue. Foi uma fase terrível do Santos. A torcida amava o Dema. Horrorosa. A torcida amava o Dema. E só para destacar, né? DNA, você não perde ou deixa de perder. Exatamente. Exatamente. Tá ali, mas, né? Depende da situação. Vamos ouvir o Jair Ventura e vamos ouvir o Gabriel Barbosa. Então a gente tem que parabenizar os jogadores pela entrega, pela competitividade, por ter saído atrás. Os números mostram que acho que 70%, 80% do time que faz o primeiro gol consegue vencer a partida. E o Santos foi valente, lutou, mas lembrando sempre de maneira organizada, chegando, criando, sofrendo risco com a transição, que não tem como ser diferente. Conseguimos o nosso gol de empate. Eu acho que eles falaram isso mais pelas 2 últimas chances, mas se a gente for ver os números do jogo, eu acho que deu mais a gente. Mas eu acho que foi um jogo de igual para igual, com 2 grandes equipes, os 2 tiveram chance. Claro que a gente queria a vitória. É difícil falar em comemorar ou ficar triste,
mas creio eu que foi um grande jogo e os dois poderiam sair com a vitória, mas acho que pelos números, eu acho que o Santos foi melhor. Eu acho que a pausa foi importante para as duas equipes. Acho que foi um grande jogo. A gente teve um nível muito alto de velocidade, de recomposição. Então, porque os dois times estavam muito inteiros. Então, creio eu que foi um grande jogo. Eu acho que a gente conseguiu ter essa recuperação. Né? Do meu ponto de vista, acho que a gente tomou o gol e não se apavorou. Continuamos jogando, continuamos apertando. E era uma coisa que a gente não estava fazendo antes. Conseguimos criar jogadas pelo lado, conseguimos neutralizar bem também eles. Tomamos um gol onde foi erro nosso, mas logo em seguida a gente teve chance de fazer o gol, continuamos. Então, do meu ponto de vista, a gente melhorou e tem muito para melhorar ainda. Tá, vou fazer o seguinte, eu vou com os fãs do esporte aqui na hashtag BBBomDia. Eu não vou entrar muito no mérito que o Gabigol falou, porque senão você está perseguindo o Gabigol. Não é. Deixa o Gabigol comentarista de lado, vamos falar do Gabigol jogador. O Herisson Maciel, quase todo jogo o Palmeiras sai na frente, acha que vai fazer o segundo gol a qualquer momento. Não é assim, o time não tem vontade de vencer. Tá aí um palmeirense falando. Ô, Clarissa, tudo bem? O Palmeiras tem o grave problema dos outros clubes, se satisfaz com pouco. Pois é, mas não deu pra tirar uma onda no teu marido não, né? Pois é. Hulk bolado. Não aguento mais essas entrevistas morosas do Roger, como se tivesse tudo normal, tranquilo, sendo que, na verdade, no Brasileirão o time já deixou escapar pontos irrecuperáveis. Time que não transmite a mínima confiança. Só do Roger? Boa, Birna. A bolha da assessoria de imprensa. Júnior Teles, no ataque do Santos só tem o Rodrigo, pois o Gabriel Barbosa não dá para ser titular desse time. Edson Pedro, essa história de DNA ofensiva que sabota o Santos. Torcedor quer DNA vencedor. Boa, hein, Edson? Jogando da forma que as peças do elenco permitem. O Jair parece querer provar algo que a cada dia joga mais contra ele. Foi o que falou aqui o Vessone. Carlos André, o time do Santos não é ruim, mas sem o camisa 10 parece um amontoado sem padrão. O Gabriel tá acabando com o time. É isso, tá? Só eu que falei. Rodrigo ontem até meio por dentro em alguns momentos, hein? Sim, sim. O Rodrigo não fez uma partida tão boa ontem também, né? Sim. A gente fala do Gabriel e tal. Normal mas que oscile com esse né? grave. Normal que oscile. Mas aí é aquela história da definição do time. Sim. Se você não define posição, se você não tem uma posição, onde que o Rodrigo jogou melhor? Qual foi a melhor partida que o Rodrigo jogou? Aberto pelo lado esquerdo, puxando contra-ataque e velocidade contra os zagueiros. Aí o que você faz? Ele é muito bom nisso. Para você Facilitar a vida dele. Você joga aí, livre, solto, vai para o lado direito, vai para o lado esquerdo, ou seja, você tira a melhor qualidade do seu jogador porque você não tem coragem de tirar o outro. Tem que fazer escolhas. O Gabigol não está jogando nada. Não está jogando bem. Nada Desde que contra ele ele, voltou, simplesmente não rende. Não é nada contra o Exatamente, é Gabigol, isso. mas ele não está rendendo. Vem cá, Gabi, senta. Você precisa fazer alguma coisa diferente, precisa mudar, vamos ver o que está acontecendo. Vamos assistir os jogos aqui juntinho, eu e você. Vamos analisar, olha, você está vendo o que você está fazendo? Não está dando para te colocar no time. Já que tem que ter um tratamento diferenciado, né, que a gente está falando, que os caras tratam todo mundo de forma diferente. Gabigol, vem cá, senta aqui. Vamos assistir um vídeo aqui dos seus jogos. Você acha que está legal isso? Não está. Olha o Rodrigo, olha o Bruno Henrique. Olha como o time joga dessa forma. Eu preciso que você faça isso. Você tem condição de fazer? Tem. Então tá bom. Então vai trabalhar porque hoje vai jogar esses caras aqui. Tem que ser feito isso. Você não pode ficar passando a mão na cabeça o tempo todo e vendo os caras se distanciarem e você ficando lá atrás e sem perspectiva para frente. É que o investimento do clube para trazê-lo não foi barato, né? Salário, tudo. Eu acho que também pesa muito isso. Mas então tá bom. Então faz o seguinte. Vocês sabem, na teoria eu sei que vocês estão certos. O Vessone tá falando da realidade do negócio. No real, de diretoria, comissão, é difícil você sentar um cara desse no banco. Por isso que eu admirava, por exemplo, o técnico, admiro o Osório. Por isso que eu elogiava o Carpegiani com todas as coisas. Com todo respeito, tava C3 pontinhos se vai perder o emprego ou não vai perder o emprego. Faz o que tem que fazer. Não fica preocupado em agradar o dirigente. Tenta montar o time mais competitivo possível. Ou recupera o jogador. Porque eu duvido que o atleta esteja rendendo, por exemplo, no treinamento. Se ele está jogando muito no treino, aí chega ali e não joga bem. 2 vezes, 3 vezes, o técnico ainda tem alguma desculpa para insistir. Mas você acha que ele está no treinamento se engajando? Não deve estar. Então ele está colocando em campo por quê? Para o dirigente não reclamar? Ou porque talvez perca o emprego porque o dirigente vai entortar o nariz, sabe que o resultado é ruim, e aí de repente, opa, tá tirando meu jogador, o resultado é ruim, estoura em mim? Desculpa, se o técnico ficar apegado a isso, ele vai afundar. Ele vai afundar. Sim, ele precisa montar um time mais competitivo. E por isso que antes da Copa, o treinador, o presidente estava falando o tempo todo. Não, vamos analisar o próximo jogo, quinta-feira. Quantas vezes o presidente não falou, Pérez? Sim, sim. Não, quinta-feira a gente vê. Aí o Jair falou, eu não vou pedir demissão. Então, assim,
Porque o presidente pode ser um cara que entende de futebol e acha, se eu trouxer outro, vai fazer o Gabigol jogar. Mas o problema do Gabigol não é o problema do Santos, é o problema anterior ao Santos. Não, pera um pouquinho. Se eu trouxer outro fazer o Gabigol jogar, vai ser um mágico, porque é o seguinte, o Gabigol passou... Não, o Gabigol passou por quantos treinadores na Europa? Sim. O que falou o De Boer recentemente... Na Inter foram 3, né? Agora... O do Benfica também não ficou nem... Já dispensaram ele, né? E agora o Jair. São vários treinadores. Não, mas esse é o erro. E outra, né? São vários treinadores e o cara não rendeu com nenhum deles. Mas era Europa, outra cultura, não sei o quê. Pelo amor de Deus. Aí vem pra cá, e é a cultura anterior na casa dele, no lugar onde ele se desenvolveu e tudo. E cobramos que tecnicamente ele tem futebol pra jogar muito mais. Depois, tá perseguindo o Gabigol. Não é perseguição. A gente vai cobrar de quem pode render. Vamos cobrar de quem? Vou cobrar que o Marra entre lá no ataque do Santos e... Mário Marra, tem que fazer gol. Lindas voavam. Isso não existe. Isso não existe. Mas você guardaria alguns ali, viu? Delson, o árbitro, Delson Freitas da Silva. Veja que situação curiosa. O árbitro se pronunciou sobre o assunto. Vê lá, a gente fala daqui a pouquinho. Olha lá. É o seguinte, relatório após a partida. Árbitro ameaçado. Presta atenção nessa história. Expulsei ao término da partida o senhor Roberto Lambert, ou Lamberto Ribas, auxiliar da equipe da Sociedade Esportiva Palmeiras, por ter ido no centro do campo de jogo protestar contra as decisões da arbitragem, proferindo as seguintes palavras. Engraçado. O jogador faz o gol, vai comemorar, e depois de todos os torcedores xingarem ele, aí tu vai e dá o amarelo. Tá de sacanagem? Quero ver se quando tu me encontrar pela rua, se tu vai falar assim, mandando eu me retirar. Quero ver. E aí o Delson expulsou o cara, se sentiu ameaçado, né? Expulsou, mas a ameaça tá na rua, né? Na rua ele não consegue expulsar. Aliás, ontem, para dar sequência na história do árbitro aqui, o Lucas Lima tomou o cartão amarelo porque foi comemorar. O Lucas Lima foi perseguido pela torcida do Santos. Lógico. Né? O Santos foi pro Palmeiras, o futebol, e o cara vai. É perseguido, que eu digo, foi vaiado, xingado, isso aí é assim mesmo, certo? E o que o Lucas Lima fez? O Lucas Lima fez o que tem que fazer, deu a resposta dentro de campo, não é verdade? Pro time dele. Nenhum problema aí. Eu já fui xingando aqui no Twitter e ele não respondia xingando. Não é verdade? É mesmo. Não é verdade? Olha lá, O Lucas Lima, meia do Palmeiras, reclamou do amarelo recebido. Ele, árbitro, falou para não comemorar com a torcida, mas é torcida única. Eu fui para o canto que estava virado, era muita emoção, eu não entendi, acho que ninguém entendeu. Porque é o seguinte, eu não vi, e eu queria ouvir de vocês, eu não vi nenhum... Ele mal sai do campo, foi comemorar, imagina, o cara tá sendo vaiado o jogo inteiro. O cara faz o gol, o cara extravasa. Foi de boa. Ele saiu lá, Palmeiras, colocou, atrás, o nome ali, Palmeiras e tal. E pronto, ok. Agora é o seguinte, mais engraçado ainda foi a sequência da declaração do Lucas Lima. Eu falei assim, porque é torcida única. Então, meu amigo, clássico, vou fazer gol, o que você quer que eu faça? Que eu saia correndo, vá pra rua comemorar e depois volte? Né? Pede desculpa. Pede desculpa, foi mal aí, torcida única. Torcida única, até isso ela te dá problema, né? Até com isso. Tirou o Lucas Lima do jogo de domingo. Com todo respeito. Chato demais, né? É chato demais. É muito chato. E outro, o árbitro agora é educador? Nossa, o jogador de futebol agora é educador, tem que fazer gol. Desculpa, eu fiz o gol. Vai comemorar do jeito que quiser, fez o gol. Se enterrar igual um tatu e comemorar. Futebol é uma atividade lúdica, é uma fábrica de emoções, ruins e boas. Quem não gosta das ruins, vai procurar outra coisa. Tá tem fazendo... que vivê-las. É a vida. Como é que eles alegam, né? Que tá incitando a violência. Incitar a violência. Não, eu quero saber que incitação... Embora o árbitro não tenha falado isso nesse caso. A falta de educação, a falta de cultura do nosso povo, essa questão de que não consegue olhar para um jogador comemorar. Tá fazendo para mim, eu vou meter a porrada, vou sair brigando, vou matar a pessoa porque o Lucas Lima fez assim para mim. Isso é balela. Claro, isso é balela, isso é desculpa. Claro, e a CBF, quando um árbitro dá um cartão amarelo por causa disso, ele é conivente com isso. Ele é conivente com esses absurdos que estão existindo e estão colocando dentro do futebol. É outra parte da cultura do futebol brasileiro. Como o Ricardo Neymar, ele foi educado assim. O árbitro não tem que dar cartão amarelo para isso de maneira alguma. Ele não fez gesto obsceno, que aí tem alguns gestos que até a gente pode até entender. Perfeito, xingar. Tudo bem e tal. Mostrar o dedo médio. Agora, isso daí...
Ah, para com... É mais fácil colocar uma melancia no pescoço para querer aparecer. E o abacaxi na cabeça, né? Pô, o negócio é o seguinte, ô Zé, só uma perguntinha para você que jogou. Preciso me acalmar. Você acha que um jogador, numa boa... Você colocou nesse bolo Esse bolinho é para dar uma... Tem pimenta nesse bolo, Vocês estavam muito calminhos ultimamente. Me diz uma coisa, você é jogador... Sim. Tá na tua cabeça a torcida única? Você faz... Fica na tua cabeça. É torcida única. Ó, matei no peito no gol. É torcida única. É torcida única. Você sente porque você não escuta o seu torcedor e tal. Mas na hora que você mete um gol, imagina. Vou calar a boca da torcida única. Imagina É o futebol. a tua loucura... A tua loucura, É que era quando difícil. você faz um gol, a adrenalina vai lá em cima. É que era difícil pra mim, né? Mas vai pensar, eu vai. gostava de jogar com torcida contra. Cansei de falar aqui. Eu entendo plenamente. Assim, eu gostava. Quanto mais torcida contra, pra mim, pô, era o meu... Porque eu queria fazer a torcida ficar quieta. Se eu tivesse... Se eu fosse artilheiro, né? Coitado, eu ia jogar um jogo sim, 3 jogos sim e o jogo não. Porque eu ia o tempo todo, ó. Aqui, ó. Aqui, ó, pronto, fica quietinho. isso. Se Acabou. você fez 2 gols, você não ia nem tomar o terceiro amarelo. Você ia Mas parar é nos 2. normal, pô, é uma coisa normal isso. Tá ficando chato. Você faz o gol, muito você não chato, pode né? comemorar. Não pode fazer nada no campo. Aliás, não ia pedir gol no Fantástico, né? Pô, Porque ia ser expulso no segundo. Agora, a gente pode falar da administração da carreira desse árbitro, né? Cartão amarelo toda hora. Toda hora cartão amarelo. Parando. Outro problema. Chato. Isso. Não, a gente... Tudo é cartão, tudo é falta, nada conversa, pode. tudo para. Aí depois reclamam que a dinâmica de jogo é ruim. Pra quem vem de uma Copa do Mundo, com os lances, aquilo que aconteceu, esquecendo o VAR, né? Que foi À parte. um capítulo à parte na fase de classificação. Depois você assistir uma Copa do Mundo em que os árbitros deixaram o jogo correr e vambora e tal. Você observar os jogos do Campeonato Brasileiro, primeiro, as simulações que os jogadores aproveitam. Eles aproveitam e eles fazem porque o árbitro vai lá e dá. Zé, É triste. a maior bênção que podia acontecer para o futebol brasileiro nesse momento, mais do que surgir um novo Pelé, seria trazer o Pierluigi Collina e 10 árbitros da Premier League para implementar um novo padrão de conduta de jogo dentro de campo. Os jogadores iam parar de simular à toa, as pessoas entenderem melhor o que é o A futebol. velocidade do jogo seria outra. E aí o tal talento brasileiro, o DNA brasileiro, ia ser desenvolvido dentro do que é o futebol e ia crescer de verdade. Não ia mudar a Ou característica. esses 10 caras voltam pra lá pior e mais louco também. Contaminado. Eu trouxe o Colina junto por causa disso. Se o Colina vier pra cá, nasce até o cabelo mesmo. O senhor tá inspiradíssimo. Sabe por quê? Mas sabe por quê? Ele sai daqui com peruca. Mas sabe por quê? Caramba, O Sandro Merahit, assim, ó. ele apitou daquele jeito, é bem provável que no domingo ele apite de novo do sim. jeito brasileiro. Exato. Ele pega o avião, desce e apita de novo do jeito Porque ele é orientado a fazer É isso que eu tô dizendo, entendeu? Gente, hora de falar. Você ia lembra? ficar bem, Olha, cabelo, estamos hein? informando aqui, é verdade. O Sandro Merahit anunciou aposentadoria. Ah, é? É verdade, é verdade. Ah, agora ele tem outro trabalho. Pá. Agora Termina por cima, amigo. Termina por cima. Tem gente que sabe parar. Ele não vai poder dividir as forças, não. Vai... Vamos falar do prêmio ESPN Bola de Prata e Sporting Bet.